Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de receber uma amiga, Daniela Tognoli, advogada, professora, doutora em educação, escritora aqui no nosso canal. Muito obrigada, professora. Um prazer, Mauro. Uma satisfação essa oportunidade aqui no Interlocução Brasil. Quem é Daniela Tognoli? Qual a sua trajetória? Diga para o internauta. Muito bem. Daniela Tognoli é advogada, é professora e a partir daí, né, como advogada e professora, decorrem tantas outras atribuições que eu adquiri na vida. Mas é claro que eu não sou só isso, né? Mas ser advogada e professora, com certeza, é algo que realmente faz parte de mim, porque eu entendo que eu busquei a formação que eu tenho vocacionada, né? Então, eu busquei fazer o curso de Direito com objetivos muito determinados, né? E já sabendo que eu queria ser professora, fosse lá o que, né, eu viesse a me dedicar no Direito, mas fiz o Direito intencionando mesmo, naquela época, atuar na área criminal e vir a ser professora. E a partir daí, então, eu fui desenhando toda a minha trajetória profissional e, obviamente, desenhando a minha própria vida pessoal, né? A senhora é natural de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte. Eu assisti recentemente um canal, no Mineiro Paulo, que foi super polêmico quando a senhora falou sobre atendimento médico emergencial em voos. É verdade que o médico ele não é preparado para fazer os primeiros socorros? Como é isso, professor? Então, Maura, eu até agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque tem realmente um vídeo, né, que tem um trecho de uma fala minha, né, de um podcast que foi feito, em que o assunto é muito mais extenso, na verdade, né, e a gente começa ali falando sobre a questão do ensino da medicina, né, onde é questionado a qualidade do ensino da medicina, a abertura de novos cursos, né? E eu vou comentar, então, o que é o ensino da medicina, né? E acabo entrando nesse assunto querendo dizer, na verdade, né, que as pessoas imaginam que os médicos sejam formados para esse atendimento de primeiros socorros, atendimentos que normalmente eles são próprios, por exemplo, quando você vê uma pessoa passando mal em qualquer lugar, né, que você chama o SAMU, né, você chama o Corpo de Bombeiros, que são pessoas extremamente treinadas para fazer esse tipo de atendimento, né? E veja que qualquer um de nós pode, e deveríamos todos, né, possuir o preparo para fazer esse tipo de atendimento, mas nem todos nós possuímos, assim como nem todos os médicos estão prontos. Mas a questão muito polêmica que eu acho foi que eu faço o comentário do atendimento que os médicos são chamados a fazer nos voos e que isso causa muito temor para os médicos, né? E que é compreensível. Então, na verdade, o que eu penso, né, e o que eu sei sobre isso é exatamente isso. Sei que os médicos temem, sei que eles são mal interpretados. Mas eles são preparados. Eles são preparados, obviamente, como médicos. Veja bem, todo médico se forma, e se formando em medicina e adquirindo o seu CRM, ele, obviamente, está apto a fazer qualquer tipo de atendimento médico, em qualquer das áreas de especialidade. O que o médico não pode fazer é se dizer especialista de uma área em que ele não tenha se preparado, né, através da residência, das especializações exigidas pelo Conselho de Medicina. Fora isso, ele pode, né, e deve. Então, por exemplo, um médico que está atendendo um hospital num plantão, nós temos a tendência nos grandes centros urbanos a termos as especialidades, os planos de saúde forçam muito isso, né, que todo hospital conveniado com plano de saúde, ele tenha todas as especialidades, mas essa não é a realidade de todo o país, né? E a medicina, na verdade, no Brasil, enquanto medicina oferecida pelo Estado, né, como serviço público, não é esse o desenho. Então, nós temos o costume disso, mas não é isso que nós temos na prática para todos os brasileiros. Então, nós sabemos que se existir um médico lá no hospital esperando o paciente, a depender do lugar da região, já está bom demais. E esse médico, sim, ele pode fazer qualquer tipo de atendimento. Aqui nós temos o Hospital João 23. Sim, excepcional. Referência, né, em nível nacional.
de atendimentos. É um hospital extremamente preparado para o tipo de atendimento que ele faz, que são traumas, os acidentes, né, as queimaduras, coisas horrendas, né, acidentes terríveis com as pessoas. João 23 é super preparado. Mas, obviamente, ele tem uma estrutura de estado. Como eu falei, nós estamos em Belo Horizonte, no grande centro urbano, né? Então, é um hospital preparado, né? É um hospital público. E ele, obviamente, vai receber ali os melhores médicos, cada qual na sua especialidade. Então, você vê hoje de perto um atendimento feito pelo João 23, né? O brasileiro, eu falo que o brasileiro dá pouco valor para o sistema de saúde que a gente tem. Né? Todo mundo só reclama da saúde. Sim. Então, tem duas correções, né, observações que eu gostaria de fazer. Uma é que uma coisa é, dentro da saúde, você constatar a estrutura ruim que o Estado oferece para o paciente, para os médicos e os profissionais de saúde trabalharem. Isso é uma coisa, né? O SUS, enquanto estrutura, enquanto dever de Estado, ele é muito bem desenhado. É o Sistema Único de Saúde, para quem não... Isso, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, o que você tem, a outra correção, né, que eu acho importante fazer é o seguinte, o que tem de falha no Estado não é a culpa do médico. Então, o médico, às vezes, do Sistema Único de Saúde, ele faz um atendimento precário, não porque ele não seja um bom médico, mas porque, a depender, né, como eu gosto de falar, né, a depender principalmente da localidade que você esteja, das circunstâncias, às vezes do município, às vezes do estado, né, o médico vai ter que se submeter a um atendimento precário porque a estrutura que é oferecida para ele é precária, né? Então, o médico fica muito exposto, né? A minha defesa para os médicos é nesse sentido. O médico fica muito exposto porque a cobrança da população, quando a população pensa em saúde, o atendimento é médico, né? Então, todas as falhas do sistema vão acaba revertendo negativamente para os médicos, tá? Mas eu gosto de dizer que seria um absurdo a gente imaginar que os nossos médicos não sabem fazer medicina, eles sabem. Né? Agora, quando você entra no atendimento emergencial em voo, aí a história fica um pouco diferente. Sim, né? O médico está num voo. Vamos imaginar um caso concreto. Um drama. Alguém passa mal, dor no peito. O médico tem preparo e é obrigado a atender, a cuidar ali ou não? Certo. Todo médico terá um preparo mínimo de poder abordar esse paciente, verificar as condições iniciais de saúde dele, mas nenhum médico terá condições de, num avião, fazer um atendimento efetivo e eficiente para aquele paciente. Nós sabemos, inclusive, que a regra é que, embora os aviões devessem ser melhor equipados para esse tipo de atendimento, né? Nós sabemos que muitas companhias aéreas sequer oferecem os equipamentos mínimos. Você pede a maleta de emergência, vai abrir a maleta de emergência e não vai encontrar o mínimo básico para um médico, às vezes, fazer aquele atendimento, né? Então, eu tenho casos, né? Conheço muitos casos dos meus alunos. Eu tenho o caso de uma aluna ortopedista, né? Que ela foi chamada por um atendimento emergencial de uma dor no peito, que é o clássico, né, gente? Todo mundo sente uma dor no peito. Eu mesmo já achei que eu estava infartando e morrendo várias vezes, né? E, na verdade, essa dor do peito que as pessoas sentem, muscular. Ela pode ser de diversas naturezas. E eu gosto muito de exemplificar o que eu acho que mais destoa nisso aí, é que a dor de quem está com excesso de gás é a mesma de quem está infartando. Então, o que eu gosto de chamar a atenção? Peraí, você está num voo, você é um médico, a pessoa reclama de uma dor no peito. E ele sabe da hipótese. Qualquer médico saberá das hipóteses. Isso é importante deixar claro, né? Não é que ele não sabe atender um paciente, ele sabe atender um paciente, né? Mas as pessoas acham que ele vai... A primeira já respondeu. Exatamente. Todo mundo imagina que ele vai agir como Dr. House, né? Que ele vai tirar, improvisar com uma caneta, que ele vai, sabe, fazer uma gambiarra e ali ele vai ter condições mesmo de diagnosticar. Não tem. Como é que ele vai diagnosticar se aquela dor é uma dor cardíaca ou não? Ele não tem condições de fazer esse diagnóstico. Então, o que eu falo para o médico? Eu falo, olha, é uma dor característica de dor cardíaca? Poderiam ser gases. Mas num atendimento desse, você não sabe, o problema do voo é esse. Você não sabe se aquilo é uma emergência de verdade ou não. Então, é para tratar como emergência. E ele tem a obrigação de atender por ser médico ou não? Não, ele não tem dever legal.
e ele não tem o dever ético, que o Código de Ética Médica fala, é que o médico tem o dever de atender as emergências no ambiente hospitalar. Ele não pode se omitir. O médico está passando pela rua, o médico está de férias, está num voo. Quer ver uma questão de voo que as pessoas não refletem? Num voo internacional, onde a questão da territorialidade jurídica, ela entra em pauta, você teria que... Se eu fosse médico, eu perguntaria, escuta, a aeronave, essa aeronave, ela é de que país, em que solo que eu estou? Sim. Porque a depender do solo que o médico estiver, ele não é médico. Sim. E aí ninguém pensa nisso. As pessoas chamam médico dentro de um avião, e é claro, é uma questão humanitária, né? Se alguém estiver passando, se eu estiver para morrer, achando que eu estou morrendo, passando mal, ou se estiver realmente alguém morrendo, o princípio universal é do atendimento, da prioridade do atendimento daquela pessoa. Só que dentro de um voo até isso fica relativizado. Por quê? Porque nós temos um código aeronáutico no Brasil, que obviamente não é só no Brasil que funciona dessa forma, que prioriza as ordens, né? Ele cria uma ordem de prioridades quando se trata de uma questão em voo. Então você fala assim, primeiro a vida humana. Esse é o princípio que nós conhecemos, né? Sim, primeiro a vida humana, mas não é ali de verdade, se você ler a lei, não estamos todos sendo tratados de forma igual. Por quê? Porque dentro de um voo, fechou a porta do avião, levantou o voo, a prioridade do comandante, primeiro, a autoridade máxima é a do comandante do voo. Então, primeiro, a vida do comandante, porque vamos lá, né, gente, se o comandante morrer, possivelmente os demais também sofrerão uma fatalidade, né? Na mesma medida. Então, o que acontece, né? Você vai ter uma ordem de prioridade onde, na verdade, o comandante e a tripulação. A vida da tripulação do avião é mais importante que a vida do passageiro, enquanto vida, não. Mas diante de uma ordem que tem que ser mantida no voo, e para que todos cheguem com vida e com saúde no seu destino final, ou pelo menos em terra, ou pelo menos em terra, o que acontece é que você tem que priorizar dessa forma, porque o comandante comanda tudo, ele tem a visão de tudo, ele tem o poder de tudo. E ele vai comandar a sua tripulação. E a tripulação tem treinamento e está preparada para situações que o passageiro comum não está. Sendo ele médico ou não. Sendo ele médico ou não. Se eu entrar no avião, estou viajando, dá uma dor no peito enorme. O que a gente faz, na verdade, né? Eu posso ter essa segurança em confiar que eu tenho um médico do lado ou não. Não adianta nada. Não é que não adianta. Veja bem, as pessoas preferem um médico. Se uma pessoa estiver se sentindo mal, exatamente. Se uma pessoa estiver se sentindo mal, no avião, em qualquer lugar, e eu disser para ela, olha, eu tenho um médico ali para te levar, mas ele não tem estrutura nenhuma. Você quer ir para o médico? Ele vai falar, eu quero ir para o médico. Sim. Né? Eu tenho um hospital equipado sem médico, muito bem equipado sem médico. Então é a segurança imaginária. Na verdade é um efeito psicológico, porque dentro do voo, gente, o médico muito pouco vai poder fazer pelas pessoas. E aí, o que acontece? Hoje o médico tem muito medo disso. Por quê? Porque a cobrança sobre o médico é muito grande. É outra pergunta que eu iria fazer para a senhora. Ele não é obrigado a fazer o primeiro atendimento, mesmo que ele saiba que ele seja preparado para isso. Mas ele fará, mas ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Ele não faz por medo, talvez, das consequências. Ele teme. Eu diria o seguinte, conheço casos de médicos que se omitiram? Conheço, vários. Mas é lógico que aqui ele se omitiu, então vai morrer ali, né? Por que o médico se omite? Tá? Ele teme as consequências, porque existe aí diversos casos, né? Às vezes até lendas urbanas, eu gosto de chamar assim. Por quê? Casos, né, de que a pessoa sofreu não sei o que, o médico não fez nada, ou não fez um atendimento eficiente, e ele pensa, poxa, eu estou dentro do avião, eu não tenho efetivamente o que fazer, então eu posso vir a ser responsabilizada. E aí é importante elucidar o médico. Eu acho que o médico está muito mal orientado nisso. Que o quê? Que nesta hora é a hora que o Estado, tá, gente, enquanto sistema jurídico, vai menos cobrar resultado do médico. Porque, na verdade, o que deseja-se é que essa pessoa seja socorrida. Veja, socorrer uma pessoa
não equivale... Tentar salvar a pessoa. Não equivale, primeiro, a conseguir um resultado efetivo. Sim. Isso é importante as pessoas terem em mente. não é porque eu chamei o médico que o médico tem que ter o que fazer, que às vezes ele não terá. E conseguir resolver. E aí a eu outra digo, situação é ele omitir médico, se eu Deixar... fosse médico, sabe o que eu gosto de falar com os meus alunos, Mauro? Gosto de falar assim, se eu fosse médica, com os meus conhecimentos jurídicos, eu atenderia de pronto no avião e diria, tá passando mal, deixa eu ver os sintomas, né? Faria umas perguntas, falaria, deixa o voo. Você veja que se eu falar desça o voo, os passageiros demais e o comandante, eles não vão querer isso. E o comandante vai tentar evitar isso. E o comandante vai falar assim, você tem certeza? Não posso ir, né? Não posso desviar a rota, não posso voltar. O que a lei fala sobre isso? A lei fala que quando alguém tiver um mal súbito, tiver alguma situação de emergência, né, com algum passageiro, o comandante terá que, na primeira conexão que ele tiver, ou seja, a primeira descida que ele tiver para fazer, e essa descida pode se tornar fora da programação, se um médico disser para ele, desça o voo para salvar essa vida. E aí ele vai ter que analisar o seguinte, torre de comando, qual que é o aeroporto mais próximo, e às vezes não vai ter. Aí já é o problema do piloto. A do médico... A do médico orientar. É a coragem. É a coragem. A coragem. Esse equipamento algum... E mais, o médico, ele tem condições de atender? Não tem condições de atender. Mas ele quer fazer descer o voo de jeito nenhum. Se você pergunta isso pro médico, ele fala, meu Deus, mas se eu falar para descer o voo, vão me linchar dentro do avião. E é possível mesmo. Sim. Tá? Mas vamos lá. Fora, quando chegar. Vamos dizer que realmente esteja uma pessoa. Porque é importante a gente ter em mente o seguinte. Uma pessoa passou mal no avião não significa emergência. Para os termos médicos, não significa emergência. A pessoa está passando mal. Ela vira uma emergência, como eu falei, porque por cautela, vai que né? Vai que ela está infartando, vai que não são gases. Eu prefiro tratar como infarto. Sim. Eu prefiro tratar como um problema cardíaco, porque esse é um ato de cautela. Ora, se é um problema cardíaco, se a pessoa está infartando, eu não tenho recursos dentro do avião, desce o voo. Mas não vão querer. Então, a bola agora eu passei de volta para o comandante. Então, ordem de prioridades, né? De quem que é o dever de socorrer? Do comandante. Okay. Que, obviamente, passa para a tripulação. Que, obviamente, aciona o médico para eles tirarem das costas deles essa responsabilidade. Aborto. Teve um fato polêmico que nós estávamos conversando antes. Eu gostaria que você falasse a respeito para o internauta. Certo. Usando aí a sua capacidade, o seu conhecimento como profissional do direito penal, de referência mineira e nacional, a doutora Obrigada, Mauro. Mas olha só, a questão do aborto que a gente estava conversando, a polêmica que existe, né, sobre a norma penal permissiva do artigo 128, inciso 2, né, do Código Penal Brasileiro, de que se o aborto for praticado por médico em uma gestante cuja gestação tenha resultado de um estupro, esse aborto é permitido. Aborto é crime, ninguém tem dúvida disso, tá? Mas uma das normas permissivas, né? A outra é quando a gestante estiver correndo risco de vida. Mas uma das normas permissivas é que pode ser praticado por médico se aquela gestação resulta de estupro. E aí o grande drama tem sido no exercício do direito das mulheres, né? Infelizmente não são só mulheres, né? Crianças, adolescentes, né? E mulheres adultas, vítimas de estupro que vêm a engravidar. E tem a diferença no direito antes de 14 anos e depois, né? Assim, no estupro, né? Tem. Porque a violência sempre será presumida antes dos 14 anos. Sempre. Né? Então, não importa em quais condições ela teve aquele ato sexual, mas ela sempre será vítima de estupro. Então, quer dizer que antes dos 14, todo mundo que engravidar, a gente já está falando de estupro. Né? Então... E o suposto estuprador? O que altera eles ter menos de 14 anos ou mais? Altera, na verdade, em relação a ter menos ou mais de 18 anos, o fato de que se ele é o sujeito que pratica o ato sexual, veja que depois dos 14 ainda poderia ser estupro, né, gente? A gente poderia ter um adolescente aí
com 16, 17, 18 anos, antes dos 18 anos, aliás, né, antes de completar os 18 anos, que praticasse estupro mesmo com alguém com mais, uma mulher com mais de 14 anos. Poderíamos, Sim. certo? Sim. É estupro. Mas é um estupro que não pode ser tratado como crime de estupro. Tem que ser tratado como uma infração penal. No sentido de que o menor nunca poderá ser tratado, o autor do fato criminoso, na verdade, ele não pode ser tratado como criminoso. Ele tem que ser tratado antes do 14. Antes do 14, a diferença é que o antes do 14 para a vítima, mesmo que essa vítima tenha dado consentimento, e o seu estuprador também é um menor, tá? Ele continua praticando crime. Por quê? Porque o estupro, a violência é presumida, tá? Quando essa menina, então, antes dos 14, qualquer pessoa que tiver atividade sexual com ela está praticando um estupro. Agora, o estuprador, tenha ele a idade que tiver até os 18, a diferença é que ele não responderá como um criminoso qualquer, ele responderá como um menor infrator. Então, ele não ficará preso, não sofrerá pena, ele só sofre medida socioeducativa, né? E nesse o tratamento caso é esse. que a senhora fala, a idade é 18 anos, ou mais ou menos. Tem alguma lei, alguma alteração para antes de 14 ou depois? Eu me refiro ao autor? Ao autor, não. Não. Tá? Todos os sujeitos. O que nós temos estabelecidos na nossa legislação, tá? Que até antes de fazer os 12 anos, nós tratamos essas pessoas como crianças. 12 anos. Tá? Dos 12 aos 18 são adolescentes. Essa é a denominação que a lei dá, conforme a idade das pessoas no nosso estado brasileiro, né? Então, o que eu tenho? Antes de completar os 12, crianças. A partir de 12 até 18, antes de completar os 18, adolescentes. Essa é a diferenciação. Tá? Os 14 anos importam para você fazer a análise no crime de estupro, né, da violência presumida. Tá? Ou seja, mesmo que aquela criança ou adolescente antes dos 14 anos diga, eu quis o ato sexual, eu consenti, esse consentimento dela não tem valor. E essa violência é presumida. Bacana. Eu queria um ponto e vírgula aqui, quando nós falamos sobre SUS, Sistema Único de Saúde, e sobre que o brasileiro nós gostamos de criticar. E nessa oportunidade eu gostaria de cumprimentar o município de Coronel Fabriciano, Santa Maria de Itabira, com a cidade pequena, e Ferros, pelos serviços de saúde que está tendo naquela região. Eu tenho observado, tenho viajado por ali e é muito bom, muito bom. Eu não quero entrar nos detalhes da capital mineira, mas de pronto é atendido quando necessário, e eu venho aqui cumprimentar o doutor Damon, lá de Santa Maria de Itabira, e alguns outros aí de Coronel Fabriciano e Ferros, pelo trabalho de atendimento médico. Parabéns. Muito bem. Pandemia, doutora. Nossa, tem um aspecto da pandemia da vida pessoal e da vida profissional. Inclusive, para esse tema que eu me dedico muito, que é o direito médico, né, a pandemia, ela trouxe inovações e nos forçou a um desenvolvimento, né, de entendimentos e de temas que até então não existiam pra gente, né? Então, existiam, mas não estavam colocados daquela forma, como, por exemplo, a telemedicina, né? A telemedicina, ela vem ganhar uma nova roupagem e realmente abrir caminho para nunca mais retroagir, né, nesse desenvolvimento de uma forma muito forte em razão da pandemia, né? Então, a pandemia, ela não apenas na área médica, na área da saúde, né, em diversos setores, tudo que atingiu aí direitos individuais, né, tudo que atingiu o relacionamento das pessoas, tudo ficou muito relativizado com a pandemia, né?
Então, eu tive Covid 3 vezes, né? E eu falo, não posso mais ter Covid, senão eu vou acabar ficando careca. Porque cada episódio de Covid que eu tenho um pós-Covid que é surpreendente, né? Então, a Covid, ela transformou, né, relações e nos transformou em muitos pontos, né? Então, dá para falar antes do Covid e depois do Covid. Nós sabemos os pontos negativos da Covid, da pandemia. Quais são os pontos positivos, o aprendizado? Para mim, o ponto positivo maior foi o avanço que a gente teve no uso das tecnologias, facilitando aí, no meu caso, por exemplo, como advogada, facilitando muito o nosso trabalho, né? Nós somos obrigados, sistemas de processo eletrônico tiveram que avançar um pouquinho mais nas suas tecnologias, as audiências virtuais, as reuniões virtuais. Naquele momento saturou, sabe? Saturou, porque o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno. Nem esperou o metaverso chegar. Não, metaverso não. A pandemia, se não fossem pelo drama da pandemia, né? A pandemia, tecnologicamente, ou melhor, ela nos forçou a inserção do mundo virtual para o trabalho, né? Querendo e ou não. Isso eu acho maravilhoso. Sim. Eu acho que, assim, grande parte das coisas dá para fazer agora pela internet, Sim. né? Sim. Então, um atendimento pelo virtual, telefone, inclusive. Sim, e é muito bacana, prático, né? E a gente tinha aquela ideia, eu pelo menos tinha, né? De que, mas uma reunião virtual não é a mesma coisa. Pois ela pode ser tão produtiva e até melhor, né? Do que uma reunião, às vezes, virtual. Não sinto prejuízo nessa relação. A virtual pode ser tão boa quanto a física. Pode, né? A gente está no interior, na fazenda, numa roça, e reunir com alguém que esteja no Japão, em qualquer outro lugar, a proximidade, ou no próprio escritório da senhora, fica próximo. A proximidade. Então, nós vencemos realmente a distância, vencemos o tempo. Economia. Então, eu acho isso maravilhoso, gente. Tecnologia, para mim, é tudo. Eu acho presente, maravilhoso. No futuro, não. Vou te falar, Mauro, o dia que o nosso sistema de processo eletrônico puder ser 100% utilizado através de um celular, eu só preciso de um celular na vida. Fale um pouco do trabalho da senhora, dos cursos que a senhora leciona pela internet. Sim, eu tenho... Bom, eu já sou inserida, né? Eu venho dizendo que eu sou virtual e itinerante antes de toda essa... né, inovação aí que a gente teve, repentina e forçada, né? Ativa. Eu, na verdade, eu gravo aulas, né, autonomamente desde 2012, né? Eu já tinha tido a experiência de gravar vídeos, foi quando a gente começou mesmo a fazer essa movimentação, mas eu passei a gravar... Lá no início das lives, eu também sou dessa época. E, olha, eu fiz curso de edição de vídeo, que eu sou muito centralizadora, então eu fiz curso de edição de vídeo, eu mesmo editava, eu fiz vinhetas maravilhosas, nunca pus pro público, porque eu fazia isso numa produção. Futura parceira do Interlocução Brasil, seja bem-vinda. É um prazer. Então, o que acontece, né? Eu estou inserida nisso, né, fazendo gravações, né, a gente passou, como professora, passei a ser chamada para fazer videoaulas, o celular, né, antes a gente tinha que comprar o equipamento certo, a câmera certa, desse tinha que tamanho, a câmera, o notebook certo, com a configuração certa, hoje tudo se resolve com o celular, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, eu estou inserida nisso há muito tempo, né? De formatar o curso, de pensar o curso, de pensar qual que vai ser o layout como é que o aluno tem que me ver, né? Qual que é o grande lance desse curso? Esse curso pode ser... Hoje a gente tem as salas do Zoom, por exemplo, você grava cursos inteiros na sala do Zoom, mas naquela época você não tinha. Então, você tinha que pensar em soluções. Como é que eu vou escrever para o aluno? Eu quero escrever, eu sou professora raiz. A senhora pensou bem antes? Bem antes a gente já buscava soluções. Aí você começa a usar, será que eu uso slides? Será que eu uso uma tela? Será que eu uso recursos mais avançados? Então, tudo isso faz parte do meu universo, né? Então, eu criei um curso em 2018 que decorre da minha experiência como professora na pós-graduação da Faculdade Unimed em perícias médicas. Nós iremos divulgar na sequência no canal. Ótimo, obrigada. Então, o que acontece, né? Eu
com essa experiência de 17 anos de pós-graduação em perícias médicas, então eu fui percebendo, né, que ali tinha um conteúdo que era importante não apenas para os médicos, mas para todos os peritos. E ali eu converti esse conteúdo num curso, onde eu passei a criar, eu criei esse curso inicialmente presencialmente, mas depois eu fiz o curso online. Então hoje eu tenho chama Curso de Perícia Judicial Daniela Tognoli, em que eu tenho o curso online gravado no estilo que eu gosto, que é assim, em estúdio, com uso de câmera. Muito espontâneo, muito voltado para as questões práticas da perícia judicial, linguagem, né? Bem... Com certeza. E um curso onde eu falo, né, assim, os meus alunos sabem, né? Depois que a pessoa cai nas minhas graças como professora, eu trato como filho. Então, nunca mais abandono. Não é garras, não, graças. Não, são as graças. Espero que sejam as graças. Mas muito bacana, brincadeira, porque eu assisto sempre, quando posso, uma ou outra publicação dela e é super, super top. Esses cursos são direcionados para quem já tem a graduação superior ou não? Em grande maioria. A grande maioria... Mas aquele que está em período de forma de graduação, por exemplo, seja em outro curso, como nesse caso que a senhora mencionou, pode ser psicologia, etc. Sim. Ele pode fazer o curso de perito? Pode. Muita gente me consulta para isso. Qual a diferença de um e de outro? O que acontece é o seguinte, quando... É perícia criminal e... Não, é a perícia judicial. Perícia judicial. Perícia judicial, que é o quê? A perícia que você faz na Justiça Estadual Comum, que é a Justiça Civil, né? Ela pode ser tanto a Justiça Estadual como a Justiça Federal e também tem a Justiça do Trabalho, tá? A perícia criminal, o perito criminal ele precisa fazer concurso público. A perícia judicial, não. Então, o profissional ele se cadastra nos tribunais e passa a ser nomeado pelo sistema, conforme a demanda dos processos. Tendo graduação superior ou não? Tendo graduação. Tendo graduação. Para ser perito, sim. Tá. Ele precisa ser graduado e ele precisa ter a inscrição, caso a profissão dele tenha um conselho profissional. Então, ele precisa estar cadastrado nesse conselho, tem a inscrição dele, ele se cadastra no tribunal. Agora, você perguntou do curso. Muitas pessoas que ainda estão fazendo a graduação perguntam, posso fazer o curso? Pode, mas eu aconselho fazer o curso pelo menos no último semestre. Sim. Porque aí a pessoa vai dizer, eu quero ser perito e assim que eu me formar, eu já estou pronto para isso. Ok, né? Fazer muito cedo realmente não é tão producente, né? Mas o curso demora quanto tempo, doutora? O curso é um curso rápido, propositadamente rápido, né? Porque hoje as pessoas, eu detecto como professora que o nicho da educação são as respostas mais objetivas e voltadas para a prática das pessoas. As pessoas hoje elas precisam e querem e sentem falta e as pessoas estão muito carentes da solução prática para o seu dia a dia como profissional, né? Então, é claro, todos precisam da formação teórica, as pessoas vão fazer isso na sua graduação, nas pós-graduações, mas o curso é totalmente voltado assim, eu vou solucionar a sua vida como perito, né? Então, é um curso que você tem, hoje o curso online está com 24 horas, né? Uma certificação de 24 horas, então você vê que é um curso rápido, né? E com treinamento e com mentoria e orientação do profissional na sua perícia. 100% virtual ou tem... Tem o 100% virtual, tem o curso que às vezes eu lanço as turmas presenciais em Belo Horizonte, né? Porque o virtual a pessoa pode fazer de qualquer local, mas em Belo Horizonte são os presenciais, né? De tempos em tempos eu faço as turmas. Em janeiro agora mesmo eu vou ter uma em parceria com a associação, né? Que chama Peritos do Brasil, em que a gente vai fazer uma aula virtual, mas ao faz vivo. Parte dessa associação, né? Na verdade, eu fui convidada por eles, né, para poder participar e trazer o curso, de forma que o curso ele vai ser em janeiro, durante 6 dias, virtual, mas ao vivo. É um diferencial também. As pessoas às vezes preferem, né, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, doutor? É isso aí. Metas e desafios. Então, eu penso assim que nessa idade, né, com esse tempo, tem muita coisa pela frente, mas já foram realizadas muitas, né, eu já realizei muita coisa na minha vida, né? Eu falo que de 5 em 5 anos dá para fechar um livro de capa
dura, assim, que fica em pé, né? Uma mulher de sucesso. Obrigada. De forma que, na verdade, hoje a minha meta é realmente continuar trabalhando, né, com o direito médico, a educação. Na verdade, eu permito muito que a vida me mostre os caminhos para eu segui-los. Quer dizer, eu já estou estruturada, né? Eu já tenho um perfil profissional, eu já tenho uma história profissional e eu percebo que a vida, ela vai trazendo a demanda, né? E eu costumo bancar essa demanda, porque eu entendo que realmente muita coisa é trazida para que eu assuma aquilo, né? E é nesse sentido que eu vou indo, né? Eu tenho vontade, sabe, Mauro, não profissionalmente, mas o meu desejo pessoal é angariar mais tempo para conhecimentos que não sejam de natureza profissional. Então, estudar química, física quântica, física. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, como dizem, né? Falando em desafios, a senhora também escreve, escritora. Fala um pouquinho. Então, é porque eu comentei, né, com um amigo que eu estou preparando um livro. Neste momento é o de ensino da medicina no Brasil, né? Esse material, essa ideia, ela sai da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, né? Que eu fiz uma pesquisa muito profunda, né, na legislação educacional. Meu mestrado e meu doutorado são na área de educação, em que eu fiz o levantamento de todas as normas sobre educação a partir de 1808, que é quando as leis começam a ser feitas no Brasil para o Brasil, né? 1808, tá? Sim. Que é o marco inicial da pesquisa, que é quando Dom João VI chega no Brasil, vindo fugir de Portugal, né, fugindo de Napoleão Bonaparte, e aí ele passa a fazer leis no Brasil para o Brasil, que até então as nossas legislações elas eram de Portugal, né? E aí a pesquisa, então, ela vai de 1808 cobrindo o período imperial, no sentido de levantar todas as normas para entrar na República, entendendo hoje que sistema educacional que é esse que a gente tem. E com isso, eu vi toda a formação dos cursos superiores no Brasil, né? Então, eu resolvi converter isso em assuntos, temas pontuais, como o ensino da medicina no Brasil, o ensino da engenharia no Brasil, todos os ensinos que vão passar ali, obviamente, na pesquisa, né? E que é um material muito rico e que traz curiosidades e fatos reais que as pessoas desconhecem normalmente e que às vezes estão até distorcidos na história. Algum específico que a senhora queira dizer? Eu fiquei muito maravilhada, né? O dono da pesquisa é sempre suspeito para falar, né? A gente sempre se apaixona pela pesquisa que a gente faz, né? E eu sou uma apaixonada, e se eu pudesse viver de pesquisa, eu viveria como uma pesquisadora. E aí o que acontece, né? As pessoas, eu fiquei muito maravilhada quando eu descobri coisas na área médica, como, por exemplo, que nessa época você tinha muitas pessoas atendendo, mas isso é fato sabido, né, dos médicos, que não eram médicas e elas eram tratadas como médicos, né? Então, a gente... Ao longo da história. Sim, não, é porque isso era uma realidade. No Brasil, para você ser médico, você tinha que sair do Brasil para fazer medicina em Coimbra ou em qualquer outro país. Normalmente era Coimbra, né? Assim como qualquer outro curso superior. E nem sempre esse médico retornava para o Brasil, né? Então, obviamente, numa grande extensão territorial, embora o país não estivesse tão, né, povoado, ocupado, né? Mas você tinha realmente uma sociedade em que admitia pessoas com habilidades de cura, vamos dizer assim, né? Habilidades que hoje seriam, você diria, habilidades médicas. Na verdade, o sujeito que mais tinha habilidades, né? Eram os barbeiros, eram chamados barbeiros. Por quê? É porque o barbeiro, ele tinha habilidade com as lâminas, né? E então ele tinha a capacidade do sangramento. Ele tinha aquela habilidade. Não sabia. Pois é. E o sangrador, normalmente, o sangrador era um sujeito que não era médico, não tinha formação, mas aprendeu a sangrar, porque havia um conceito em medicina, né, naquela época,
de que, a depender da doença, a depender do problema, do sintoma que a pessoa apresentasse, provocava nela um sangramento e aquilo traria a cura da pessoa. A gente sabe que isso é um homicídio quase, né? Mas naquela época não. Então... Era o que tinha às vezes, era o que né? tínhamos para o momento. O sangrador, normalmente, eram os barbeiros, né? Então, quando veio a regulamentação... Vivendo e aprendendo. Estudando e aprendendo, né, gente? Porque isso é uma pesquisa que é, como eu disse, assim, é apaixonante. Mas esse sangrador, ele era admitido pelo Estado até se formar os conselhos de medicina. Que aí chegou um momento que o Estado brasileiro começou a criar os conselhos profissionais para poder aproximadamente controlar. Quando? Não, isso aí já foi a partir da década de 30, 1930, tá? Aquele que o Estado começa a se preparar para formar um conselho profissional na área médica. Nós vamos ter, na verdade, na década de 50 a formação do Conselho de Medicina, tá? Mas isso vai sendo preparado desde a década de 30. De forma que, num primeiro momento, intencionou-se até mesmo admitir aquelas pessoas que tivessem um certo treinamento, embora não fossem médicos, né? Isso todas as profissões fizeram, né, gente? No primeiro momento, eles foram separar o joio do trigo, assim, quem pode ser médico, né? Quem pode ser profissional em determinadas áreas, né? O sangrador foi um sujeito que ele teve muita importância nessa área, ele teve muita relevância social, assim como as parteiras. Agora, o curioso das parteiras é que as parteiras, elas, quando nós começamos a ter, então, instituído a primeira formação do curso de medicina no Brasil, né? Ela começa em 1808. Veja, eu gosto de chamar atenção, eu acho isso lindo, falar assim, você sabia que a terceira norma que Dom João VI fez, a terceira lei que ele fez aqui, no sentido amplo da palavra, enquanto a primeira foi a abertura dos portos para o comércio, né? Que isso todo mundo sabe na história, todo mundo estuda isso. A terceira norma que foi publicada no Brasil é a criação da cadeira de cirurgia no Hospital Militar da Bahia. Ali começa o curso de medicina. Bacana. Então você não tinha faculdades no Brasil, você tinha o quê? Cadeiras. O curso de medicina foi o primeiro que teve cadeiras reunidas. Por exemplo, cirurgia, anatomia